Olá! A partir de agora, nós veremos o dimensionamento das adutoras, começando por adutora por gravidade em conduto forçado. A capacidade máxima de uma adutora por gravidade ocorre quando toda a carga hidráulica disponível é utilizada na perda de carga ao longo do conduto. Nós já veremos o que isso significa. Então, o primeiro passo do dimensionamento é calcular a perda de carga unitária ideal ao longo da tubulação. O que seria essa perda de carga ideal? Vamos analisar essa figura. Aqui nós temos dois reservatórios, R1 e R2, com níveis de água constantes, Z1 e Z2, e temos aqui uma adutora por gravidade interligando esses dois reservatórios. O que acontece aqui quando a gente aplica a equação da energia? Vamos colocar aqui dois pontos para análise. Então, aqui na superfície desse reservatório, 1, e aqui o ponto 2. E vamos analisar esse trecho, entre 1 e 2, o que acontece. Então, vou escrever aqui a equação da energia. Z1 mais P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, é igual a Z2 mais P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga. Bom, nós temos aqui, no ponto 1 e no ponto 2, uma pressão efetiva igual a zero. Então, aqui eu posso desconsiderar, né? Temos apenas pressão atmosférica. Temos também velocidade igual a zero, em 1 e 2. Então, daqui resulta Z1 igual Z2 mais ΔH. Então, ΔH é igual a Z1 menos Z2. E eu sei que ΔH, perda de carga total, é igual a perda de carga unitária, J, vezes o comprimento da tubulação. Então, eu posso escrever dessa forma. J ideal, perda de carga unitária ideal, é igual à diferença de cotas dividido pelo comprimento L. Então, dessa forma, o dimensionamento ele é feito para tentar aproveitar toda a carga hidráulica disponível e chegar num diâmetro para essa tubulação, um diâmetro mais econômico possível. Então, a fim de ter uma máxima perda de carga possível para aproveitar todo esse desnível, energia disponível e assim economizar no diâmetro. Quanto menor o diâmetro adotado para a tubulação, maior a perda de carga, porém menor o custo para aquisição dessa tubulação. Aí, tendo a perda de carga unitária ideal calculada no passo anterior, primeiro passo, a gente pode calcular o diâmetro teórico, por exemplo, por Hasse-Williams, que é mais simples, mas o mais recomendado é utilizar a fórmula universal. Só que daí, para utilizar a fórmula universal, tem que utilizar ou o Excel, através do comando solver, ou algum outro programa. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer. Por quê? Porque para calcular o diâmetro, é necessário, na fórmula universal, ter o coeficiente de atrito F. E o F depende do diâmetro. Então, para encontrar o diâmetro, isso tem que ser feito através de várias tentativas. Então, a gente precisa de um programa para auxiliar. Aí, tendo o diâmetro teórico, a gente adota o diâmetro comercial imediatamente superior a esse teórico calculado. Com esse diâmetro comercial, a gente vai obter a maior vazão, então calcula a maior vazão. E no caso de não poder utilizar essa maior vazão, no caso do projeto a gente ter que chegar numa vazão requerida, a gente pode utilizar uma válvula e dar um fechamento parcial para atingir aquela vazão de projeto. Quarto passo, com esse diâmetro comercial calculado, a gente tem que calcular a perda de carga, que a gente vai chamar aqui de JC. Aqui, então, não é a perda de carga ideal,
tá? É a perda de carga calculada, esperada para aquela adutora, para aquele diâmetro. A partir do J calculado, então, a gente calcula o novo desnível geométrico, né? Seria a perda de carga total. Então, vamos chamar aqui de ΔZ calculado, que é igual a perda de carga unitária, metro por metro, J calculado, vezes o comprimento da tubulação, comprimento da adutora. E aí, a gente faz uma comparação. Se essa diferença entre o desnível geométrico e a perda de carga calculada for inferior ou igual a 0,05 ΔZ, ou seja, 5% do desnível, a gente utiliza esse diâmetro calculado, adotado como final. Então, tá ok. Então, a gente se aproximou bastante daquele desnível. Tá? A perda de carga esperada é muito próxima àquele desnível geométrico. Então, a gente estaria aproveitando praticamente toda aquela carga hidráulica disponível, chegando numa economia. E por outro lado, se o desnível geométrico menos a perda de carga calculada, ΔZC, for maior que 0,05 ΔZ, subdivide-se a adutora em dois subtrechos de diâmetros diferentes. Isso, então, para que a perda de carga calculada esperada no sistema fique o mais próxima possível da energia disponível no sistema, do desnível geométrico, tá? Então, dessa forma, a gente consegue reduzir custos com tubulação. Aí, para o diâmetro calculado, o diâmetro adotado, a gente tem que verificar a velocidade. E essa velocidade ela deve ficar entre um valor mínimo e um valor máximo, que é recomendado pela NBR 1215. Então, para a velocidade mínima, nós temos recomendações para água bruta e água tratada. Para a água bruta, a velocidade mínima é de 0,6 metros por segundo. Com essa velocidade, se evita a deposição de sólidos como a matéria orgânica, nos condutos. E para a água tratada, essa velocidade mínima é menor, 0,3 metros por segundo. Quanto à velocidade máxima, ela não deve ultrapassar o valor de 3 metros por segundo. No entanto, a própria NBR 1215 diz que exceções podem ser aceitas desde que técnica e economicamente justificadas. Por quê? Porque isso depende do tipo de material, do que ele suporta. Então, por exemplo, nós temos concreto, ferro fundido, aço e alguns tipos de plásticos que suportam velocidades superiores, 4 a 6 metros por segundo. Então, vamos para um exemplo de dimensionamento. Dimensionamento de adutora por gravidade em conduto forçado. Dimensionar uma adutora que deverá interligar dois reservatórios e transportar uma vazão de 143 litros por segundo. O comprimento da adutora é de 5.350 metros e os níveis médios de água nesses reservatórios correspondem às cotas altimétricas de 576,25 metros e 552,69 metros. O material da adutora é ferro fundido dúctil novo com revestimento de argamassa de cimento. Desprezar as perdas de carga localizadas. Então, vamos para a resolução, onde todos esses passos do dimensionamento ficarão mais simples de entender. Aqui coloquei de novo a figura do problema, a vazão que foi dada, 143 litros por segundo, que é igual a 0,143 metros cúbicos por segundo. O primeiro passo é o cálculo da perda de carga unitária ideal, JI, que, como nós vimos, é dado pela diferença de cotas, ZU menos E2, sobre o comprimento da adutora, 5.350 metros. Então, temos aqui, substituindo os valores, chegamos numa perda de carga unitária ideal de 0,0044 metro por metro. E aqui em cima, na figura, só representei a diferença de cotas, o desnível geométrico, ΔZ, que é de 23,56 metros. Bom, aí tendo a perda de carga unitária ideal, nós podemos fazer o cálculo do diâmetro teórico. Para isso, nós podemos utilizar a fórmula de Hazen-Williams, que é mais simples, ou a equação universal. Vou mostrar para vocês das duas formas. Tá? Primeiro, por Hazen-Williams.
Então, temos aqui a equação, nós fazemos um arranjo da equação para obter o diâmetro, substituindo os valores, né, nos foi dado o coeficiente C, foi dada a vazão, metros cúbicos por segundo, e nós encontramos no passo anterior a perda de carga unitária ideal. Então, substituindo os valores aqui, nós chegamos a um diâmetro de 0,372 metros. No entanto, nós não temos diâmetro comercial de 372 milímetros, então nós adotamos um diâmetro superior. Então, vamos adotar aqui 400 milímetros. Bom, como faz isso pela fórmula universal? Bom, nós temos um problema, nós temos que resolver, encontrar o diâmetro teórico a partir de tentativas. Precisamos utilizar um programa ou o próprio Excel utilizando o comando solver. Por quê? Quando o objetivo pela fórmula universal é encontrar o diâmetro, a gente precisa conhecer primeiro o coeficiente de atrito F. Só que o coeficiente de atrito F, ele depende do número de Reynolds, que depende do diâmetro, e também depende da rugosidade relativa, que também depende do diâmetro. Então, a gente tem que encontrar a partir de tentativas. Aí eu vou mostrar para vocês duas formas que eu fiz. Uma utilizando o Excel, então tá aqui a planilha, depois eu vou mandar essa planilha para vocês olharem, para vocês testarem, né? Tem as orientações na planilha de quais células que vocês podem alterar e quais não podem, né? As células que têm fórmula não podem alterar. Então, vocês podem testar para diferentes valores de vazão, tentar encontrar o diâmetro a partir do comando solver do Excel, tá? E a outra forma que eu fiz foi utilizando um programinha, que é o Cisco. Então, deixo aqui também o link para vocês fazerem o download e também testar nesse programa. Bom, vamos aos resultados. Utilizando o Excel, eu cheguei num diâmetro de 0,366 metros. E utilizando o Cisco, eu também cheguei a um diâmetro de aproximadamente 0,366 metros. Então, vejam que ambos diâmetros obtidos pela fórmula universal foram muito próximos ao valor obtido pela equação de Hasse-Williams. Ok? Então, nós vamos adotar um diâmetro comercial de 400 milímetros para a nossa adutora. Aí, então, para o diâmetro adotado, nós vamos fazer o cálculo da vazão máxima e também da velocidade nessa adutora. Então, de 400 milímetros que nós adotamos. Podemos fazer isso utilizando Hasse-Williams ou a fórmula universal. Vou mostrar primeiro aqui por Hasse-Williams. Então, temos aqui a equação, um arranjo da equação para obter a vazão. Então, substituindo os valores, perda de carga ideal, coeficiente C, o diâmetro de 0,4 metros, 400 milímetros, né? Por 10,65, nós chegamos numa vazão de 0,173 metros cúbicos por segundo. Tendo a vazão, nós podemos calcular a velocidade. Velocidade é igual a vazão sobre a área referente a esse diâmetro de 400 milímetros, né? Então, temos, substituindo os valores, chegamos a uma velocidade de 1,38 metros por segundo. Quando fazemos isso pela fórmula universal, nós vamos chegar também a valores próximos. Aqui, só para mostrar, eu calculei utilizando o programa Cisco, onde eu obtive uma vazão de 0,181 metros cúbicos por segundo e uma velocidade de 1,44 metros por segundo, ou seja, ambos valores muito próximos aos obtidos pela equação de Hasse-Williams. Bom, mas e se não for possível trabalhar com essa vazão superior? Porque ao eu adotar um diâmetro superior ao obtido no cálculo, a gente obteve 372 milímetros e a gente teve que adotar o diâmetro comercial acima, 400 milímetros, então resulta numa vazão maior. Se não for possível trabalhar com essa vazão maior, se eu tiver que trabalhar exatamente com a vazão fornecida no problema, 143 litros por segundo.
Então, o que a gente faz? A gente pode utilizar uma válvula e fazer um fechamento parcial dessa válvula na tubulação de 400 milímetros para chegar na vazão requerida de 0,143 metros cúbicos por segundo. Aí, então, para essa nova condição, a gente também tem que verificar a velocidade. Então, a velocidade vai ser referente à passagem da vazão de 0,143 metros cúbicos por segundo nessa tubulação de 400 milímetros. Então, aqui resulta em uma velocidade um pouquinho menor, né, de 1,14 metros por segundo. Então, avaliando isso, nós percebemos que as velocidades obtidas, com ou sem válvula, estão dentro da faixa recomendada pela NBR 1215. Tá? Não foi dito se essa adutora é de água bruta ou de água tratada, mas em todo caso, nós temos velocidade superior a 0,6 metros por segundo e inferior a 3 metros por segundo. Então, entre o valor mínimo e máximo recomendado pela NBR 1215. Então, estaria ok utilizar a tubulação de 400 milímetros para essa adutora com ou sem válvula, mas somente com válvula, com fechamento parcial, a gente atenderia a vazão de 0,143 metros cúbicos por segundo. Sem válvula, essa adutora transportaria uma vazão superior, 0,173 metros cúbicos por segundo, ok? Então, considerando que nós vamos utilizar uma válvula e também tubulação de 400 milímetros para essa adutora, nós vamos para o próximo passo, que é calcular a perda de carga para essas condições. Vazão de 0,143 metros cúbicos por segundo e diâmetro de 400 milímetros. Para simplificar aqui, eu calculei por Haas-Williams somente, mas poderia utilizar também a fórmula universal. Então, aqui substituindo os valores, nós chegamos a uma perda de carga calculada, esperada para essa adutora, nessas condições, de 0,0031 metro por metro. Um valor, vejam, inferior, um pouco inferior à perda de carga unitária ideal, que nós calculamos lá no primeiro passo. E assim, a perda de carga total, ΔZ calculado, né, nós chamamos assim, resulta em 16,59 metros, que é esse J calculado vezes o comprimento da adutora. Vejam que nesse cálculo, conforme a orientação, a gente está desprezando as perdas de carga localizadas, então conforme foi sugerido no problema. Mas nos projetos sempre é importante calcular as perdas de carga localizadas, pois nem sempre as perdas de carga localizadas atingem um valor tão desprezível. Nem sempre a gente pode desprezar, tá ok? Então, aqui eu calculei também, considerando as perdas de carga localizadas, utilizei a fórmula da perda de carga localizada, obtive o K das tabelas de hidráulica, então eu considerei essas peças, uma entrada normal, uma saída de canalização e uma válvula de gaveta aberta. Então, aqui eu tive um somatório de K de 1,7. Então, colocando isso na equação, para a velocidade de 1,14 metros por segundo, eu obtive uma perda de carga localizada de 0,11 metros, ou seja, um valor realmente pequeno, que pode, então, sim, ser desprezado no cálculo. Então, esse valor, quando somado à perda de carga distribuída, resultaria numa perda de carga total de 16,7 metros, então um pouco somente superior a essa que nós obtivemos aqui nesse passo. Bom, então aqui nós temos a linha piezométrica possível, o desnível geométrico que poderia ser aproveitado, o valor de 23,56 metros, que é a diferença de cota. Então, nós tínhamos toda essa carga hidráulica disponível, energia disponível, né? Mas nós adotamos, né, a partir dos cálculos, uma tubulação de 400 milímetros e uma válvula para regular essa vazão, para chegar
na vazão de 0,143 metros cúbicos por segundo. E essa condição, então, levou a uma perda de carga menor que os 23,56 metros disponíveis. Levou a uma perda de carga de 16,59 metros. Então, nós temos uma diferença entre desnível e perda de carga de 6,97 metros, que nós podemos então gastar essa energia com a válvula para regular a vazão. Porém, se vocês calcularem a perda de carga para a válvula parcialmente fechada, vocês verão que a perda de carga continuará bem baixa. Não chegará assim nem a 1 metro. Então, ainda vai sobrar bastante energia disponível desses 6,97 metros. Então, isso quer dizer o quê? Que essa configuração, com tubulação de 400 milímetros e válvula, se mostra bastante segura, considerando que com o passar do tempo vai haver o envelhecimento da tubulação e, com isso, o aumento da perda de carga. Porém, considerando os critérios econômicos, será que não seria mais vantajoso aproveitar melhor esse desnível, esses 23,56 metros, utilizando, quem sabe, para essa adutora um diâmetro inferior aos 400 milímetros em um trecho? No final desse trecho, quem sabe, colocar uma tubulação com diâmetro menor, será que a gente não conseguiria economizar e aproveitaria melhor, então, essa carga hidráulica, essa energia disponível? Então, para verificar isso, a gente compara o desnível geométrico com a perda de carga calculada. Então, compara ΔZ com ΔZC. E aí, então, nós verificamos que essa diferença, os 6,97 metros, é superior a 5% do desnível, maior que 0,05 ΔZ, que é 1,18 metros. Então, aqui nós temos as condições, Então, o ideal a fazer, do ponto de vista econômico, é subdividir a adutora em 2 subtrechos de diâmetros diferentes. Bom, recapitulando, por que a gente vai dividir a adutora em 2 subtrechos com diâmetros diferentes? O objetivo é que em um desses trechos a gente consiga utilizar um diâmetro menor, a fim de economizar, pois a gente sabe que quanto maior o diâmetro, maior o custo. E a gente sabe também que um diâmetro menor leva a uma maior perda de carga. E assim, então, a gente consegue aproveitar melhor a carga hidráulica disponível. Se aproxima mais a perda de carga calculada do desnível disponível, da energia disponível no sistema. Então, no caso desse problema, nós podemos definir aqui, separar 2 trechos. O primeiro trecho com o diâmetro de 400 milímetros, conforme nós já calculamos, onde nós já conhecemos também qual é a perda de carga unitária, de 0,0031 metro por metro, e adotar para o trecho 2 um diâmetro inferior, imediatamente inferior, então aqui no caso 350 milímetros. Para esse diâmetro, nós ainda não calculamos a perda de carga unitária, então temos que entrar na equação e calcular. Aqui eu fiz por Hazel-Williams. Então daqui se obtém, para a vazão de 0,143 metros cúbicos por segundo, uma perda de carga unitária de 0,0059 metros por metro. Então, assim, a gente não precisa mais utilizar uma válvula para regular a vazão e ainda economiza dinheiro porque consegue utilizar uma tubulação com um diâmetro menor, mais barata. Bom, aí depois disso, a gente tem que calcular qual que tem que ser o comprimento de cada um desses trechos com base nas perdas de carga unitárias obtidas. Então, nós temos aqui uma equação que a gente monta. Então, perda de carga ideal é igual a perda de carga unitária do trecho 1 vezes o comprimento do trecho 1, mais a perda de carga unitária do trecho 2 vezes o comprimento do trecho 2, que é o comprimento total menos o comprimento do trecho 1.
Bom, mas o que seria então essa perda de carga ideal? Ela seria a máxima possível, né? Mas por segurança, né, a gente não vai utilizar diretamente aquele valor, né, de 23,56 metros, que é o desnível disponível. Então, por segurança, adotamos um valor um pouco menor. Então, aqui no caso, 22,38, que corresponde a 95% de 23,56 metros. Então, substituindo aqui os valores, nós chegamos a um comprimento para o trecho 1 de 3.279 metros. E também obtemos L2, comprimento do trecho 2, que é o comprimento total, esse 5.350, menos o comprimento do trecho 1. Então, aqui, comprimento 2 é igual a 2.071 metros. Então, seria isso aqui, ó. Trecho 1, primeiro trecho com 400 milímetros de diâmetro, num comprimento de 3.279 metros, e um trecho 2 com diâmetro menor, de 350 milímetros, num comprimento de 2.071 metros. Bom, ainda não acabou. Nós temos ainda que conferir as velocidades, de novo, né, porque nós não calculamos a velocidade para o diâmetro de 350 milímetros, somente para 400 milímetros. Para o diâmetro de 350 milímetros, a gente chega numa velocidade de 1,49 metros por segundo. No trecho 1, então, 400 milímetros, a velocidade é 1,14 metros por segundo, como a gente já tinha calculado, e no trecho 2, 1,49 metros por segundo. Então, verificamos que temos velocidades dentro da faixa recomendada pela NBR 12215. Então, superior a 0,6 metros por segundo e inferior a 3 metros por segundo. Então, está ok, e assim nós concluímos o nosso dimensionamento. Vimos que temos duas alternativas a utilizar, uma com somente o diâmetro de 400 milímetros, que acarretará num custo maior, mas que trará uma grande segurança operacional, isso ao longo do tempo, e outra alternativa de menor custo, mais econômica, considerando dois diâmetros diferentes, um de 400 milímetros e outro de 350 milímetros. É essa alternativa, então, que leva ao maior aproveitamento do desnível geométrico.